A gente começa agora, então, a nossa primeira entrevista do dia falando sobre um setor que não para de crescer e que, inclusive, tem um importante espaço aqui no nosso programa, que é o setor da cafeicultura, né? Inclusive, eu sempre falo que, segundo aí as estimativas, o principal setor do café, dos cafés especiais, cresce em média 20% ao ano. É um setor que realmente se reinventou e, claro, está diretamente associado hoje à produção sustentável também. Então, justamente sobre a questão da sustentabilidade e a produção de café, é que a gente vai conversar aí com o meu primeiro convidado, que é o Marcos Matos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Renata. Tudo jóia? Bom dia. Satisfação estar com vocês. Prazer é sempre nosso, viu? Eu gostaria de saber, então, realmente, né, como é que o setor cafeeiro vem estando, de fato, aliado à produção sustentável também, né? Como é que isso vem sendo feito e trabalhado? Bom, a sustentabilidade da cafeicultura é algo já reconhecido pelo mundo. Nós temos aí 3 pilares na sustentabilidade e vale a pena falar um pouquinho sobre os 3, de uma forma muito breve. Na parte ambiental, nós temos os dados da Embrapa Territorial, em que diz que 60% do território brasileiro é protegido, seja unidade de conservação ou privado. Quando a gente olha as propriedades privadas, 25% os produtores preservam. Quando a gente faz um corte para a cafeicultura, esse número já é quase 30%. Então, os cafeicultores estão acima da média nacional em termos de preservação em áreas privadas. Isso é um dado muito relevante. Do ponto de vista social, nós temos o censo agropecuário, o último, são 307 mil produtores. No censo anterior, nós tínhamos um pouquinho mais de informações que ainda estão sendo apuradas. Mas 86% desses cafeicultores são até 20 hectares. São pequenos e médios produtores familiares que estão inseridos nessa grande cadeia produtiva global, o que mostra um lado social muito relevante, gerando também milhões de empregos ao longo da cadeia produtiva. Do aspecto econômico, o café é o 5º produto da pauta, gera mais de 5 bilhões de dólares nas exportações, com todos esses empregos agora mencionados. Então, estão 3 pilares harmonizados. E realmente, né, em relação à questão da sustentabilidade, a gente também fala de rastreabilidade. Hoje, o cliente final, né, o consumidor, ele quer, né, ele quer entender como é que foi aquela produção, como o café foi produzido, de que forma, em que fazenda, né? Então, isso hoje faz toda a diferença e nesse setor a gente tem percebido por parte dos produtores rurais, dos cafeicultores, como eles têm entendido essa questão. Você concorda? Sim, a questão do selo, a questão de colocar mais informações e agregar aí valor ao seu produto, né? O Brasil já é reconhecido como um grande produtor, né, e nas últimas décadas tem ganhado espaço na questão da qualidade de uma forma muito consolidada, muito importante. Um fato importante também de mencionar é a questão da rastreabilidade. Hoje em dia a gente exporta para mais de 130 países, então a gente vai dos mercados tradicionais, dos mais exigentes mercados, até os novos mercados asiáticos, né? Rússia, um mercado também recente, mercados árabes. Então nós atendemos os mais diversificados mercados. Para você conseguir essa proeza, realmente você tem que estar preparado para tal. O mercado europeu já é mais exigente em qualidade, o mercado norte-americano também, muitos deles também exigentes em qualidade, no caso dos japoneses, em qualidade e sustentabilidade. Então nós estamos preparados para todos esses requisitos. E cada vez mais o Brasil vem sendo reconhecido e conhecido pela sua produção sustentável de café, né? Visto aí essa importante exportação e eu acredito que ainda maior expansão nos próximos anos. Com a safra 18-19, que segundo a Conab serão 60 milhões de sacas, é uma safra recorde para nosso histórico, uma história que começou em 1727, portanto essa safra é muito histórica para a gente. Nós pretendemos exportar entre 33 e 34 milhões de sacas, um número muito importante. Sempre mantendo todos esses requisitos. Hoje, 20% das nossas exportações são cafés diferenciados. São cafés que, de alguma forma, têm algum atributo de qualidade, algum selo de sustentabilidade, alguma questão relacionada a certificações das mais diversas, com processos pós-colheitas bem definidos, com parâmetros, inclusive, de qualidade. Então, quando nós falamos de 17% a 20% hoje diferenciado por esse grande volume que o Brasil exporta, lembramos, por exemplo, uma Colômbia produz 14 milhões de sacas. Nós produzimos 60 e exportamos 34, 33 milhões de sacas e 20% disso já é com atributos de qualidade, atributos de sustentabilidade. Então são números muito relevantes que nos orgulham e olhando para o mundo, o café cresce 2,2% ao ano o consumo. Batemos em 2017 162 milhões de sacas consumidas. Até 2030 podemos chegar a 220, 225 milhões de sacas. Então só para o Brasil manter o seu market share nós temos que crescer, continuar crescendo.
E é um número importante que nós revelamos aos produtores, às cooperativas, que nós temos grandes desafios para o abastecimento mundial, em quantidade e qualidade. E isso traz rentabilidade, né? Porque quando você começa a produzir de maneira mais sustentável, você está agregando mais valor ao seu produto e com isso você tem essa renda aumentada. E isso também, claro, os produtores querem, né? Então faz a diferença também na hora de produzir e eles veem essa questão da rentabilidade, que é importante também estar aliada à sustentabilidade, Marcos. Sem dúvida, nós temos um indicador que é feito por uma consultoria particular, ela calcula o IPEP, o índice de preço de FOB, preço de exportação repassado ao produtor. Ele varia de 85% a 92%, ou seja, todos os aspectos logísticos, de preparação, a margem da trade, tudo isso fica ali nos seus 10%, 15%, todo o resto é repassado ao produtor. E o Brasil, quando a gente compara com os outros países, também é muito à frente nesse indicador, porque nós temos transparência ao longo da cadeia produtiva. E é muito importante, né, você tocou aqui num ponto super interessante, que é do café colombiano, né, e deu esse paralelo, né, com o café brasileiro, o café especial. E é tão bacana quando a gente viaja. Antigamente a gente viajava, quando a gente tem a oportunidade de ir para fora, a gente via muitos cafés colombianos, né? Porque eles fazem muito bem a questão do marketing do seu café. E hoje a gente encontra também em viagens os blends, né? Olha, aqui tem Brazilian Coffee, tem café brasileiro de qualidade, nos orgulha muito, né? Esse salto que o Brasil deu quando a gente fala em café especial e em exportação também, né? Valorizando e o pessoal de fora entendendo a qualidade do produto do Brasil. Sem dúvida, somos reconhecidos por isso. Estamos fazendo o dever de casa, investindo na maneira correta, seja no marketing e nos programas de sustentabilidade. Só o Secafé já investiu mais de 9 milhões de reais na última década em laboratórios digitais para a inclusão digital das pessoas no campo. Temos até premiações nessa área. E o produtor informado, o programa Produtor Informado com a plataforma global. São mais de 5 mil cafeicultores já capacitados. Um programa muito sério, com boas práticas, melhores práticas possíveis no campo para serem implantadas, com dias de campo. É um trabalho muito responsável, já reconhecido também lá fora. Exatamente, esse ponto também é muito válido a gente tocar, que é a questão da tecnologia agregada aí à produção agrícola, né, em especial ao café. Então vocês têm trabalhado também a tão falada tecnologia 4.0 no setor do café também. É importante o produtor que pelo menos ele saiba trabalhar no computador, ele saiba olhar as cotações futuras, ele saiba olhar a previsão de tempo, como foi mostrado agora de manhã. É importante que ele saiba entender como isso afeta o negócio dele na programação das atividades no campo, para ter mais eficiência dos produtos, saber aplicar as coisas nas horas corretas, né? E com certeza ter um produto de maior qualidade e mais seguro. Então nós atuamos nesse sentido. É importante a inclusão digital para custos de produção, as planilhas em Excel e ao mesmo tempo ele conhecer as melhores práticas. Na verdade é exatamente isso, né? A gente tem à disposição aí um enorme, né, compilado, uma coletânea aí de dados, mas a gente precisa aprender a fazer a leitura desses dados e de que forma esses dados vão impactar no nosso negócio, o que é primordial, né? E o Secafé vem fazendo então esse trabalho, esses programas, inclusive de premiação também é importante, são importantes as premiações, né? Porque a gente vê a maciça e grande participação aí dos cafeicultores em melhores cafés, melhores práticas, né? É um setor que premia bastante e isso acaba sendo um incentivo a mais. A gente acompanha todas as iniciativas, nossos associados promovem seus concursos. Estivemos agora quarta-feira em Minas Gerais, em Varginha, na Minas Sul, depois na Cochupé, um Cup internacional. Então, para nós, acompanhar esse tipo de processo e ver realmente os juízes internacionais, juízes nacionais, essa massa crítica que hoje existe na cafeicultura, e são critérios tão apurados, né, quando a gente acompanha um concurso de qualidade, e o nível já é tão alto, né? Ao longo dos anos as pontuações foram subindo. Nós sempre falamos que um café acima de 95 é um café, pontuação SCAR, é excelente. Sim. E cada vez mais todos se aproximam desse 95, 96, 97. Uns 10 anos atrás nós estávamos na casa dos 80, né? Então o salto de qualidade ele é real, é fantástico e a cadeia produtiva toda fez um trabalho para se chegar nesse ponto. Realmente foram investidos nas entidades de pesquisa, de extensão rural, o setor exportador de uma forma muito correta. Todos investiram para que a gente chegasse nesse ponto. Que bom, que maravilha, né? E você concorda também que é um café, na verdade, uma produção que se reinventou, né? Eu até já mencionei isso aqui anteriormente, eu estive em alguns eventos de café aí participando, mediando debate e tudo mais.
E como foi um setor que se reinventou, né? Porque quando a gente pensa em café, é um setor assim muito tradicional, né? Ele é muito antigo, passado de família para família, geração para geração, e conseguiu se reinventar justamente com a história tanto dos cafés especiais quanto tornar o produto muito especial. Hoje tem acessórios, hoje você tomar um café não é só tomar um café, é toda uma história, né, por trás disso. Então, foi um setor que conseguiu se reinventar e serve de exemplo para outros setores, por exemplo, como para a cadeia do leite, outros segmentos também, porque realmente o café se reinventou. De fato, o café se reinventou e muitos associam até ao vinho, né, dos parâmetros de Sim. qualidade, e números subjetivos e objetivos. Mas o que a gente nota é os jovens tomando café. Isso, quando visitamos as capitais da Europa, a gente vê a quantidade de cafeterias, na Ásia também, principalmente no Japão. A quantidade de cafeterias e o público jovem. Hoje, se a gente vai às academias, é o público tomando café por conta do efeito termogênico. Nós temos diversas variáveis, mas todas por conta das características do produto, que te dá mais a sensação de energia. E hoje, com tantos estudos na área da ciência, né, com a questão da efeitos positivos para a saúde humana. Então, nós conseguimos aliar, né, todas as características e o público jovem abraçando essas novas formas de bebidas, inclusive as geladas. Nós temos aí um mercado muito interessante pela frente. Exatamente. E o Brasil, obviamente, vai continuar a ser o maior protagonista. É o maior produtor, o maior exportador e segundo maior consumidor do mundo. Exatamente. Gente, por enquanto só perdemos para os Estados Unidos, os norte-americanos que ainda tomam mais café que nós. Porém, o páreo tá ali, bem parecido, né? Vamos chegar e eu acho que ultrapassar também. Deixa o seu contato, Marcos. Adorei falar com você mais sobre esse setor tão importante, né? Que é o café, a sustentabilidade e outras questões também que abraçam a história dos cafés especiais. Deixa o contato para nós. Bom, todos podem visitar nosso website, ccafé.com.br. Nós temos nas mídias sociais o Instagram, Secafé Brasil, também no Facebook. Compartilhamos todas as nossas ações no âmbito da representação política, dos programas sociais, as nossas ações no exterior. É uma satisfação estar todos com vocês. Nosso presidente Nelson Carvalhais é específico na área de cafés especiais, então realmente para quem tem maior interesse lá no Secafé pode ter a oportunidade de saber muito mais sobre isso. Eu sou o diretor-geral, também estarei à disposição de todos. Tá bom, e nós também. Sejam sempre bem-vindos, viu? Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.